Siderurgia e Mineração da ABM UIG 7ª edição, que vai debater um dos temas de maior relevância, tanto para a academia quanto para a indústria, que é a baixa procura pelos estudantes nos últimos anos para os cursos de engenharia metalúrgica e de minas, ocasionando o fechamento de cursos, principalmente em escolas privadas, e a falta de preenchimento de vagas nas empresas ou sua ocupação por profissionais de outras modalidades. E o que tem provocado a falta de interesse dos jovens estudantes por esse setor? Como outros países estão enfrentando esse problema? O que pode ser feito pela academia e pela indústria para reverter esse quadro? Essas questões, então, serão debatidas por representantes de algumas das principais empresas e universidades do Brasil. E a gente quer muito também que vocês participem, enviando as perguntas de vocês. Então, a gente vai passar recolhendo, à medida que vocês forem levantando a mão, escrevam a pergunta e se identifiquem também a empresa de onde vocês fazem parte, ok? A gente quer muito a colaboração aí de vocês para enriquecer ainda mais o debate. E antes de iniciar, a gente vai ouvir a mensagem da Gerdau, a empresa patrocinadora dessa plenária. Então, eu convido à frente Luiz Augusto Kohlenberg. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito bom, pessoal. Primeiro, agradecendo a Estela pela introdução. Fugi um pouquinho do script aqui, tá? Eu tenho uma mensagem preparada aqui, mas primeiro, muito bom ver a plenária repleta de pessoas, um público bastante seleto, com um tema extremamente relevante, né? Participando de sessões anteriores, a gente escutou muito, assim, né, a questão de, se a gente não tiver as pessoas certas, a gente não consegue fazer com que a indústria evolua, né? Falando especificamente aqui da nossa indústria, tá? Então, o tema aqui, agradecendo os participantes, os representantes na mesa aqui, né, são perguntas, assim, extremamente difíceis de resolver, ou de responder, e um problema que não é trivial para resolver, né? Mas, enfim, unindo forças, a nossa indústria, né, dos primórdios, ela evoluiu muito, né? O setor mineiro metalúrgico é extremamente competitivo no Brasil, e eu estou vindo de um tempo fora, trabalhando fora em siderurgia, também retornando ao Brasil agora, a gente vê como, né, nós temos os meios todos para ter muito sucesso, né, nos nossos empreendimentos nessa área. E passa muito de novo, né? As empresas são as pessoas. Se a gente não tiver as pessoas certas, a gente não tem as empresas certas. Voltando para o script aqui, tá? Tenho uma grande honra de representar a Gerdau neste evento organizado pela ABM, associação que desenvolve um papel fundamental para esse setor e possibilita o intercâmbio de conhecimento entre profissionais da indústria. Como todos sabem, a ABM Week é um dos principais eventos técnicos científicos da América Latina, nas áreas de mineração e metalurgia, e a sua importância para a troca de conhecimento é única e amplamente reconhecida por todo o segmento. Gerdau e a ABM têm uma longa parceria neste evento, no qual participamos de todas as edições. Além disso, a companhia compõe o conselho da entidade e tem representantes em diversas frentes, pois acreditamos fortemente nas ações e contribuições da associação ao mercado e aos profissionais do setor. Neste ano, a Gerdau é patrocinadora desta plenária, refletindo a importância das empresas e dos profissionais para o desenvolvimento do setor. Esta é uma oportunidade única para compartilhar conhecimento, fazer networking, e se atualizar sobre novas tendências. Nesta edição, os colaboradores da Gerdau apresentarão 22 contribuições técnicas, relacionadas, entre outros, aos processos de energia, automação, laminação e aciaria, compartilhando conhecimento
e gerando valor para todos os presentes. Nos últimos anos, a nossa empresa se reinventou, a Gerdau se reinventou, transformando-se em uma organização ainda mais focada em pessoas. Mantivemos um sólido desempenho financeiro e buscamos aprimorar o objetivo da companhia em ser mais digital, inovadora, diversa e inclusiva. O futuro se molda na Gerdau e é com foco nele que a empresa tem avançado de forma acelerada para gerar mais valor para os clientes localizados em seus principais mercados nas Américas e se tornar uma organização ainda mais sustentável. As soluções inovadoras são o caminho para a sustentabilidade do negócio, sem dúvida nenhuma. E é através delas que a Gerdau tem construído seus projetos robustos, que tem provocado impacto positivo em nosso negócio. Na Gerdau, a transformação digital está focada em 5 pilares: jornada do cliente, próxima geração de vendas, cadeia de valor do futuro, otimização de matérias-primas e indústria 4.0. E durante esses 2 dias de evento até agora, a gente já viu muitos trabalhos focados nesses temas. Estamos atentos ao desenvolvimento dos nossos colaboradores e colaboradoras e à atração de novos talentos. Pensamos em cada passo de evolução e investimos na formação de novos líderes que nos ajudam a construir a Gerdau e a indústria do aço do futuro. Nosso programa de trainee, o G-Future, recebe milhares de inscrições anualmente e o programa de estágios, o G-Start, segue pelo mesmo caminho. Há muitas oportunidades dentro do universo Gerdau e os estudantes que estão aqui e querem iniciar a carreira na maior empresa brasileira produtora de aço, a hora é agora. Fiquem atentos, pois em breve abriremos as nossas inscrições. Agora, falando um pouco sobre a necessidade de mercado e dos nossos clientes, a Gerdau segue inovando e desenvolvendo produtos e soluções que contribuem com a ampliação das nossas operações de aços especiais para aumentar a produtividade e atender às necessidades e demanda crescente dos nossos clientes. No primeiro semestre de 2023, como parte de um novo ciclo de crescimento sustentável da companhia, anunciamos o início das operações do novo lingotamento contínuo de blocos e tarugos na usina de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Esse é um equipamento que já está em operação e que vai nos permitir ter um processo ainda mais automatizado e com melhor rendimento, além de qualidade diferenciada. Essa solução tecnológica da unidade se alia às perspectivas futuras da companhia e leva a nossa usina de Pindamonhangaba para um novo patamar de competitividade e modernidade. O investimento de 700 milhões de reais nos traz ganhos em 3 frentes: segurança, por ser um equipamento automatizado e moderno, e segurança é sempre o valor número 1. A qualidade, por possibilitar a produção de aços clean steel, para atender os requisitos cada vez mais rígidos, principalmente da indústria automotiva, cuja tecnologia aplicada dá ao produto maior limpeza inclusionária e maior resistência, além de vida em fadiga, aumentando sua vida útil e competitividade, pela redução de custos e aumento da produtividade da operação. Quando falamos que a Gerdau está cada vez mais próxima das pessoas, queremos dizer que a companhia está investindo em ações que possam conectar a sociedade com a sustentabilidade. E o tema ESG foi muito abordado aqui durante esses 2 dias também. A escolha da Gerdau como parceira do The Town, o mais novo festival de música, arte e cultura, que acontecerá em setembro no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo, leva em conta os aspectos de sustentabilidade e inovação para as pessoas. A Gerdau é uma das patrocinadoras do evento e as estruturas do evento irão contar com o aço Gerdau. O material resulta de um processo que também engloba a reciclagem de sucata ferrosa, que envolve mais de 1 milhão de pessoas, incluindo catadores e cooperativas. Esta reciclagem, baseada no conceito de economia circular, tem efeitos positivos
na mitigação das mudanças climáticas, poupa os recursos naturais, reduz o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa. Iremos fornecer mais de 330 toneladas de aço Gerdau 100% reciclável, que serão usados para moldar as estruturas fixas e temporárias, incluindo equipamentos de entretenimento e fundação de edificações e infraestrutura do autódromo. Estamos orgulhosos de levar nosso aço para o festival e reforçamos nosso compromisso em construir um futuro ainda mais sustentável. Falando ainda sobre o nosso foco no cliente e na geração de valor contínuo para os consumidores de aço, a plataforma Gerdau+, uma solução importante para a jornada de transformação digital da Gerdau, que oferece facilidade, interatividade e uma experiência única da marca para o cliente e o mercado, completa neste mês seu primeiro aniversário, 1 ano. O propósito da plataforma é revolucionar a forma de fazer negócio e interagir com a companhia. A iniciativa é parte da estratégia digital da empresa, que tem como base transformar a jornada de experiência do consumidor de aço. Com a Gerdau+, será possível integrar as novas soluções de compra com ferramentas que já estavam disponíveis. A plataforma é um novo capítulo na jornada que a Gerdau passou pelos últimos anos. Para finalizar, gostaria de reforçar que o propósito da nossa companhia, que é empoderar pessoas que constroem o futuro, serve de norte para apoiarmos este grande evento, como é a ABM Week, que nos proporciona trocar experiências com os públicos com quem nos relacionamos, fomentando o desenvolvimento e o crescimento de todo o setor. E deixo aqui uma reflexão, ou quase uma provocação, né, que é o objeto dos debates aqui, né? Como as empresas podem contribuir com a formação e retenção de engenheiros metalúrgicos e de Minas. E quem vos fala tem formação e foi atraído para a indústria em engenharia de Minas e metalurgia há algum tempo atrás, não vou entregar minha idade aqui, né? Como atrair talentos e resolver os desafios dessa área que cresce cada dia mais. Vamos debater um pouco mais sobre esse tema, né? Agradeço a presença de cada um de vocês nesta plenária, pelo tempo dedicado para prestigiar este grande evento. Muito obrigado a todas e todos. Luiz Kohlenberg, muito obrigada pela participação e, claro, nosso muito obrigada a Gerdau pelo incentivo e colaboração com a realização da 7ª edição da ABM Week. Muito bem, e para debater então sobre os desafios na formação e retenção de engenheiros para o setor minero-metalúrgico, convido ao palco com muita satisfação o moderador Geraldo Lúcio de Faria. Ele é professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola de Minas da UFOP. Bem-vindo. Também vai moderar aqui as atividades o Rodrigo Rangel Porcaro, ele é professor e chefe do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola de Minas, também, UFOP. Bem-vindo, Rodrigo. Os nossos palestrantes, o Antônio Shigeaki Takimi, ele é professor adjunto do curso de Engenharia Metalúrgica da URGS. Bem-vindo. Ó, tem torcida aí, hein? Celso Luiz Moraes Alves, professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da UF. Bem-vindo. Para embelezar essa mesa, Gabriela Oliveira Martins Japur, líder nacional de Talent Acquisition da Gerdau. Bem-vinda. Guilherme Frederico Bernardo Lenzi Silva, professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica da Escola Politécnica da USP. Ivani Silveira, diretora sênior de Recursos Humanos da Ternium, bem-vinda. E Tamara Vieira, gerente de Desenvolvimento Humano da CBMM, bem-vindos. Muito bem, podem sentar, por gentileza. Vamos, então,
conhecer as informações sobre o cenário brasileiro das carreiras de engenharia metalúrgica e de Minas e as possíveis causas da falta de interesse dos jovens estudantes pelo setor da indústria. Quem vai falar disso para a gente é o professor Rodrigo Rangel. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para falar um pouco, sobre o título que está aí mostrado. E o termo desafio ali é uma palavra que não foi escolhida ao acaso, Essa apresentação que eu vou fazer para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, uma apresentação sucinta. O objetivo dela, ela foi feita em conjunto, então eu estou aqui representando esse grupo que trabalhou. O objetivo dessa apresentação é chegar ao final, a gente vai perceber, eu espero que vocês percebam, que esse desafio, ele envolve não só a academia e não só a indústria, Ele envolve aí, e não só um curso ou uma área especificamente, ele envolve uma área de atuação da engenharia, E aí a gente vai precisar unir forças para reverter esse quadro. Então eu começo agradecendo a ABM por nos dar essa oportunidade, a presença dos colegas da academia e também da indústria e o interesse de todos para discutir essas questões. Bom, o que nós vamos aqui discutir, A apresentação está dividida em 3 partes, muito rápidas. Então, um panorama nacional, uma visão em algumas experiências internacionais e algumas questões para reflexão, que depois nós vamos continuar no debate. Bom, em relação ao panorama nacional, eu começo com esse slide para fazer uma contextualização. Então, o que nós estamos falando aqui, De uma diminuição do interesse de jovens pelo setor mineiro-metalúrgico, que foi percebido, por exemplo, nos países europeus, lá no início dos anos 2000, e isso continua. Estados Unidos, Canadá e Austrália, um pouco depois, a partir principalmente de 2008. E no caso do Brasil, na academia, nós começamos a perceber isso de maneira muito intensa a partir de 2016, e a indústria começou a perceber isso de maneira mais intensa a partir de 2022. Então, isso é um sentimento, é uma percepção que nós temos tido. Será que os dados confirmam isso? Então, para analisar e chegar a essa conclusão, se os dados confirmam, nós trabalhamos com 2 bancos de dados. O primeiro banco de dados é o SISU, que é o Sistema de Seleção do MEC, para entrada nas instituições públicas, principalmente. E o que nós temos aqui? Primeiro, em relação à engenharia metalúrgica, vocês podem observar que entre 2011 e 2023, a gente teve um crescimento do número de vagas de mais de 100%. Mas a queda na procura dos estudantes foi de 80%. Então, isso se reflete em número de candidatos vaga e na queda da nota de corte nos processos seletivos, nesse primeiro banco de dados. Aqui, um panorama geral em relação às instituições. Então, o que nós temos? Nós temos ali as públicas, vocês podem ver uma evolução ao longo do tempo. Então, nós saímos de 2011 com 11 públicas, chegamos em 2023 com 17 públicas. Já as privadas, elas praticamente deixaram de existir nesse período. Então, nós temos um aumento de instituições públicas e praticamente um fechamento das privadas, no caso da engenharia metalúrgica. Agora, isso não é um privilégio, infelizmente, da engenharia metalúrgica. A gente observa problemas na engenharia como um todo. Então, não do ponto de vista de vagas, a gente teve uma evolução interessante de vagas entre 2012 e 2023, falando aqui da engenharia via SISU, de 148%, porém, uma queda de 70% de procura, a partir de um pico ali de 2015, da engenharia como um todo. E os números se parecem, quando a gente olha também em relação à metalurgia. Então, queda na média de candidatos e queda na nota de corte. Bom, os dados gerais, se a gente pegar o Enem, os 2 últimos anos foram aqueles que nós tivemos o menor número de inscritos, no Enem como um todo. Um outro contexto aí dessa questão mais geral, mais ampla, é a queda, infelizmente, da indústria de transformação no PIB. Isso também a gente tem percebido no país. Agora, um outro banco de dados que nós trabalhamos, esse é um banco muito rico, muito detalhado, são os microdados do Censo da Educação Superior. Então, aqui a gente pode observar o número de cursos de metalurgia, materiais, minas e mecânica. A evolução ao longo do tempo desses 4 cursos, dessas 4 áreas da engenharia. Então, vocês observem, por exemplo, a metalurgia, um crescimento, principalmente por causa das instituições
públicas, materiais também, Minas e mecânica, um crescimento muito significativo. Aqui são os cursos efetivamente oferecendo vaga. Então, em metalurgia nós temos os 18, materiais 43, Minas 24 e mecânica 612, um crescimento muito expressivo no número de cursos. Okay? Porém, infelizmente, a demanda não tem seguido essa maior oferta de vagas, né? Então, vocês observem aqui, metalurgia e materiais, a partir de 2012, isso também vale para os outros cursos, né? Então, a partir de 2012 aqui, ó, metalurgia e materiais, né, nós não estamos mais preenchendo as vagas oferecidas. Então, observem, em 2012, metalurgia, a gente tinha mais ingresso do que o número de vagas, um pouquinho a mais. A partir de 2014 até 2021, observem que as vagas de metalurgia sofreram até uma correção, por causa da redução das escolas particulares, né, das faculdades particulares, porém, nós não estamos preenchendo mais as vagas, né? Isso está acontecendo também com outras engenharias. Bom, isso se reflete na queda de candidatos-vaga, né, em todas essas áreas, que vocês podem observar aí, e uma taxa de sucesso de graduação que é muito baixa. Então, a gente está falando aí anual, né? Aqui os dados a gente tem por região e o dado na média nacional, né? Por ano. Então, vocês podem observar que metalurgia a gente está falando de 29%. O que significa isso? De cada 100 estudantes que entram, 29 estão se formando em média, né? No caso de Minas, em torno de 25, no caso de materiais, 18 e no caso de mecânica, 13. E metalurgia tem um detalhe interessante. Metalurgia só existem hoje cursos públicos, cursos gratuitos de instituições públicas, né? No caso dos outros cursos, não. Então, chama muita atenção, por exemplo, metalurgia ter um índice de 30% de sucesso, falando de cursos públicos, né? 100% públicos. Aqui uma média, os dados, né, dos microdados do censo, do número de concluintes desses cursos. Então, vocês podem observar, metalurgia, a gente está falando, né, do ano de 2021, de 230 formandos apenas, no Brasil inteiro. Minas, 398, materiais, 640 e mecânica, um pouco mais de 14 mil. Então, isso dá para ter uma ideia do tamanho das áreas, né? E de como, por exemplo, a metalurgia está formando pouca gente e isso tem se refletido aí na indústria, inclusive. Bom, outro dado interessante é a ociosidade. O que significa isso? Eu deveria ter um certo número de matriculados, eu tenho menos, ou seja, quanto que eu tenho de vaga ociosa nesses cursos, né? Então, metalurgia, a gente está falando de 30% de ociosidade em 2021, média. Minas já está chegando a 64%, observem um crescimento muito significativo. Materiais, muito significativo. E mecânica também um crescimento enorme, chegando a quase 80% de vagas ociosas no ano de 2021, pelo Censo da Educação Superior, né? Bom, finalizado esse panorama nacional, a gente vai agora, a gente volta com aquele slide só para contextualizar, né? E vamos ver a questão internacional, alguns pontos específicos. Então, por exemplo, aqui no caso dos Estados Unidos, né? O que aconteceu com os Estados Unidos e o que tem acontecido? Se vocês observarem, metalurgia e materiais, e Minas também, representam, né, percentuais pequenos em relação ao total da engenharia, né? E aí o que esses países têm feito, por exemplo, os Estados Unidos, para manter seus programas de pós-graduação? Eles têm importado estudantes. Então, vocês podem observar aqui que no mestrado e no doutorado aqui embaixo, olha lá, a proporção de estrangeiros tem aumentado. Então, eles têm mantido com importação de mão de obra de estudantes, né? Aqui mais um dado dos Estados Unidos, eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, para esse quadro em negrito. Entre 2015 e 2020, olha lá, o número de graduados em engenharia de Minas caiu cerca de 43%. Então, isso é um problema que vai além do Brasil. A gente está falando de um país desenvolvido. Um outro exemplo, o Canadá, um país que tem uma área minerometalúrgica também significativa. Mineração, metalurgia e geologia. Nós estamos falando aqui, ó, dos cursos que têm a menor procura também, são os 3 ali inferiores, também no caso do Canadá, né? Aqui mais um dado, isso é um trabalho de uma consultoria muito recente, um trabalho de 2023, né? Então, vocês podem observar uma queda na Austrália de 63% da graduação em engenharia de Minas, num certo período de tempo ali, e nos Estados Unidos de 39%. Bom, e aí, por exemplo, na Austrália, só 60% da demanda por engenheiros tem sido suprida. Eles estão com dificuldade para suprir essa demanda da indústria, e
entre 30 e 40 graduados por ano são necessários para garantir a viabilidade financeira de um curso. Então, tem muitos cursos fechando também naquele país devido à falta de procura. Aqui tem uma tabela para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, vocês podem observar nessa tabela a média anual, ali na Austrália, né? E em 2020, observem, a Austrália chegou a formar 333 engenheiros de Minas em 2015, engenheiros de Minas, né? Isso caiu para 104 em 2020. Teve universidade que formava 50, caiu para 15, outra formava 42, caiu para 3. Então, é um cenário preocupante, né? Ainda nessa pesquisa, muito recente, de 2023, o pessoal entrevistou jovens no Canadá, entre 15 e 30 anos, em quais áreas esses jovens considerariam trabalhar. Então, os resultados estão mostrados aqui, a gente pegou alguns dos resultados. Então, observem que mineração, óleo e gás e construção, áreas muito ligadas à indústria, né? Se você somar de forma nenhuma, dificilmente e talvez, a gente tem uma grande maioria, né? Se você, por exemplo, por outro lado, pegar uma outra área, que é a arte e cultura, né, vocês observem que possivelmente, com certeza, e talvez, é o inverso das áreas da indústria, né? Então, isso é uma coisa interessante que chama a nossa atenção, né? Por que os jovens não têm interesse, aparentemente, né, por essas áreas que envolvem as nossas indústrias? Aqui um outro resultado desse trabalho, pós-pandemia, muito interessante. Vocês observem aqui, tem duas colunas, né? A primeira coluna está mostrando para nós aqueles empregados da área de mineração, principalmente mais novos, né, das gerações mais novas, aqueles que querem permanecer no seu trabalho atual e os motivos que eles querem permanecer. Então, o primeiro motivo, flexibilidade. Segundo motivo, é um trabalho que tem significado, colegas, compensação, né, pagamento, remuneração, segurança e a comunidade. Os que querem sair, e por que querem sair? O primeiro motivo é falta de desenvolvimento da carreira, compensação inadequada e falta de flexibilidade. Então, olhem como que a flexibilidade, por exemplo, é uma coisa crucial para essa nova geração, para as novas gerações, né? E outros fatores que estão elencados aí, né? Bom, tem um paper recente do professor Reis, um australiano, né, que ele discutiu exatamente a falta de engenheiros metalúrgicos de processo, que o mundo precisa desses engenheiros. Ele trabalha lá na Austrália. E ele chama a atenção que a engenharia metalúrgica pode ser uma área extremamente ampla para trabalhar, desde que os cursos não façam redução de competência de maneira irresponsável nas suas matrizes curriculares, né? Isso tem sido percebido em alguns lugares no mundo. Então, isso não é uma solução inteligente na opinião dele, né? Na experiência dele, ele traz vários pontos para a gente, inclusive, discutir, que são interessantes. A questão da parceria com a indústria, né? Ter lideranças na indústria que inspirem os estudantes, plano de carreira atrativo, né? Uma visão positiva que o engenheiro pode contribuir, inclusive com sustentabilidade, né? E com toda essa questão ESG que tem sido colocada. A questão da parceria indústria-academia, inclusive foi debatido aqui no evento anterior, né? Isso é fundamental. A questão da mudança de mentalidade, né? Que não é apenas lucro que interessa, que importa. Claro que o lucro é importante, mas o jovem, ele quer ser vetor de mudança, ele quer transformar o mundo, então ele quer participar desse movimento de transformação, né? Então, essa é uma visão geral que a gente preparou para discutir, e aí nós colocamos algumas questões para reflexão, que eu vou mostrar aqui para vocês, e depois essas questões vão ser debatidas, né? E a gente também espera, claro, a participação da plateia. Então, a primeira, seria os cursos de engenharia do setor minero-metalúrgico pouco atrativos para as novas gerações, né? Por que a gente está perdendo atratividade em comparação a outras áreas, né? Então, por exemplo, aqui na segunda pergunta, outros setores têm investido cada vez mais em marketing de carreira, né? Essa questão de plano de carreira, qualidade de vida, né? Balanço, vida particular, vida profissional. E o que a gente poderia fazer nisso? O que a gente tem deixado de fazer, talvez? Será que a gente tem deixado de fazer? Tem oportunidade aí, né? Outra questão é, qual é o perfil dos engenheiros metalúrgicos, de Minas, que a gente busca, né? Para o presente e para o futuro. Então, a gente pode adequar as matrizes de uma maneira mais assertiva, será? Fazer essa aproximação, mais uma vez, indústria, academia. A questão dos programas de estágio que as empresas têm oferecido, a gente precisa discutir, na nossa opinião, né, uma reformulação desses programas de estágio, por exemplo, premiar os bons estudantes, né, e também
fazer estágio de uma maneira que seja bastante viável para os estudantes ter essa experiência construtiva ao longo da sua carreira. A criação de programas de parceria, né, mais uma vez, entre empresas e universidades, por exemplo, visando a iniciação científica, de temas de interesse da indústria, com coorientação, inclusive cofinanciamento, né, coisas que a gente acha interessante, né. Isso já vai formar pessoas com essa visão, inclusive com habilidades e competências interessantes. Um outro ponto, que inclusive é uma sugestão dos estudantes, que a gente traz aqui, que é a questão da contratação de engenheiros do setor minerometalúrgico como, entre aspas, analistas. O que a gente quer dizer com isso, né? Com uma remuneração talvez não adequada, né, com um plano de carreira inicial talvez não adequado, e a questão também da desindustrialização do país, né, um contexto mais amplo. A questão de outras especialidades, né, de engenharia que eventualmente têm substituído esses profissionais nas suas áreas, né? Será que está faltando alguma competência que a academia não está enxergando, que a gente pode aproximar da indústria? Tem também mais uma oportunidade aí, ou várias oportunidades, né? Então, nesse sentido. E uma questão, isso aqui é mais amplo, né, evidente, a qualidade da educação no ensino médio. E essa questão, por exemplo, de uma dificuldade de lidar com a ciência mais dura, né? Matemática, química, física. Isso, a gente percebe uma queda na procura por essas áreas, né? E aí, será que isso também está relacionado com essa diminuição do interesse pela engenharia, pensando num contexto mais amplo, né? Então, esse é um panorama geral. Obrigado aí pela atenção. Bem, muito obrigada, Rodrigo. E agora, convido o professor Geraldo Lúcio. Ele vai conduzir as apresentações dos palestrantes e, posteriormente, o debate. Com você, Geraldo. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Caros colegas, todos presentes aqui. Acho que deu para perceber, né, pelo panorama apresentado pelo professor Rodrigo, né, que o problema que nós estamos vivendo, ele não é mais um problema do futuro, né? Ele é um problema do presente. A gente vem conversando em corredores, né, com colegas da indústria, colegas da universidade, e a gente fica sempre naquela conversa de corredor, mas eu acho que faltava um momento para a gente olhar para números concretos, né, e refletir para que lado o nosso setor está indo do ponto de vista de formação de pessoal. Então, a ABM abriu esse espaço para a gente aqui, né, para que a gente faça, então, essa discussão, esse debate, aqui com a participação dos nobres colegas que aceitaram gentilmente contribuir, e depois, como já foi informado para vocês, terá um momento para interação através de perguntas escritas com a plateia, né? Então, eu gostaria aqui de iniciar a discussão, né, baseado nesse tema, com a primeira questão que foi colocada pelo professor Rodrigo, né? Será que o nosso setor minerometalúrgico, para as novas gerações, ele está perdendo a atratividade, né? O que será que, por exemplo, a academia tem que fazer, ou a indústria tem que fazer, para a gente alcançar esses jovens que estão lá no ensino médio e mostrar para eles as possibilidades futuras, né? Muitas vezes nós vemos empresas da área de tecnologia fazendo propaganda lá no ensino médio, não só para os clientes deles, eles vão nas novas gerações e mostram as possibilidades. Será que o setor minerometalúrgico também não tem que partir para esse caminho, né? De não só preocupar com marketing para o cliente, mas preocupar também com o marketing para as novas gerações? Então, eu gostaria de abrir essa palavra, né, ouvindo a opinião dos nobres colegas aqui, começando, por exemplo, com uma opinião da indústria, já que o professor Rodrigo Porcaro, da academia, iniciou os trabalhos. Gostaria, por exemplo, de passar a palavra à colega Ivani, para que iniciasse fazendo, então, as suas considerações. Muito bom. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e parabéns à ABM por trazer esse assunto na discussão. Eu acho que é um assunto de extrema relevância, porque os recursos humanos é que levam a indústria, as nossas empresas. Então, eu acho que essa questão não é tão simples e não tem uma única resposta. Eu começaria dizendo que eu acho que a indústria como um todo precisa pensar no seu posicionamento. É importante a gente se reposicionar como uma indústria atrativa, né? Outros setores a gente vê que diz que é pop, que é tech, que é tudo, e a indústria? O que a indústria é? Então, acho que esse é um aspecto importante. E uma indústria que
gera oportunidade de carreira, que tem conexão com os propósitos desses jovens, uma indústria segura, uma indústria sustentável e uma indústria que é também socialmente responsável. Então, acho que isso tem um combo aí, né? Um outro aspecto que eu acho que também é importante e que é uma oportunidade no Brasil é também o incremento de cursos técnicos. Hoje, no Brasil, nós formamos, das pessoas que se formam no ensino médio, só 8% se formam em ensino técnico, que é um índice baixo. Se a gente comparar com a Argentina, que é 16%, a Alemanha, que é 42%, a gente tem uma enorme oportunidade. Porque muitas vezes os cursos técnicos, eles culminam para uma universidade. Então, ele conhece e dá continuidade à carreira. Acho também que as universidades podem também contribuir no sentido de revisar currículos, incluir matérias, por exemplo. Algumas universidades não têm matérias específicas relacionadas à siderurgia, metalurgia. Então, acho que isso é importante. A colaboração, a cooperação entre indústria e universidade, no sentido de gerar colaboração, gerar iniciação científica, estágios, algo que a gente possa se conectar e colaborar, né? E tem uma outra coisa que eu acho que, também para não ser tão pessimista assim, que eu acho que a gente também tem que refletir, é que tem um aspecto positivo que hoje, também quando a gente chega nas universidades de engenharia, nós temos mais diversidade. Eu sou de um tempo que, quando eu ia recrutar em universidade de engenharia, a gente não encontrava mulheres. E a gente hoje encontra, então a gente tem um pouco mais de diversidade. Mas a gente tem que pensar, como indústria, que nós vamos continuar produzindo aço, mas a gente tem que produzir aço de uma maneira diferente. Porque esses jovens, eles querem carreira, eles querem se sentir bem, eles querem ter um propósito. E mais que isso, eles querem uma indústria que seja segura, né? que seja socialmente responsável. Então, eu acho que é um assunto importante que a gente tem que pensar. Eu acho que tem muitas iniciativas para que a gente possa fazer e atrair, né? Finalmente, como você disse, acho que os alunos de ensino médio, a gente também pode atrair. A Ternio tem um programa de concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino médio, que isso também faz com que a gente tenha uma conexão com eles, para que eles conheçam a indústria, para que eles entendam qual é o trabalho dos engenheiros. Isso, de alguma maneira, também pode influenciar, né? Obrigado, Vânia. Dentro desse mesmo contexto, né, gostaria de ouvir a opinião do colega da Federal do Rio Grande do Sul, do Antônio. Alô? Boa tarde a todos. Eu vejo esse problema de um ponto de vista mais técnico e duro, né, analisando números, até o relatório do INEP, e principalmente muito importante que eu achei recentemente, fazendo o tema de casa, né, que foi compilado pelo SEMESP, aqui de São Paulo, e vem totalmente de encontro ao que o Rodrigo nos apresentou. A questão, ela começa no ensino médio. Ninguém sabe o que o setor minero-metalúrgico faz, não sabe, né, quem são os players, não sabe o que é carreira, porque é um setor que cresceu, se desenvolveu, né, muito no nosso país, mas hoje ele, além de não ser atrativo para os alunos, eu acho que ele não é atrativo porque ninguém vai lá e diz para eles: olha, nós existimos, deem uma olhadinha na internet. Porque se nós deixarmos esses alunos por conta própria, como eles estão hoje, tenho certeza que esse programa vai continuar. É o meu ponto de vista, né? Porque o que está por trás desses números que o professor Rodrigo mostrou é uma migração dos matriculandos em cursos presenciais para cursos EAD. Hoje nós temos, do total de alunos matriculados no ensino superior, 2/3 em cursos EAD, e desses 2/3 em cursos EAD, 95%
são de instituições privadas. Quantas universidades privadas nós temos formando engenheiros metalúrgicos? Uma só. Uma extinção. Então, a gente tem que trabalhar, no meu ponto de vista, em 3 frentes. Antes deles ingressarem na universidade, quando eles ingressarem na universidade, que é um outro problema, né, o de retenção, e depois, quando eles vão para o mercado de trabalho, que aí eles vão decidir, né, de acordo com o seu julgamento de valores, se eles vão seguir nessa carreira, ou como é um fenômeno que a gente observa, acredito que no país inteiro, a migração dos alunos para áreas, por exemplo, de data science, que a oferta de empregos é bastante grande, né? Os alunos trabalham de casa. Então, conversando com os nossos egressos, nossos futuros formandos lá no Sul, é muito claro, eles preferem ficar em casa trabalhando, ganhando em dólares, do que sair de casa, pegar uma condução, ir até a empresa, trabalhar, voltar, não ser reconhecido, não ter uma remuneração à altura. Então, o foco, eu também olhando por um outro viés que não é muito simpático da minha parte, mas tem muitos especialistas nessa área de retenção de alunos cravando que essa queda da procura de 2012, 15 para frente, ela coincide exatamente com a chegada da geração Z à universidade. A primeira geração que nasceu e cresceu sob a influência da internet. Então, o julgamento de valores, né, a visão de mundo é diferente da nossa, que nós já, né, usando esses mesmos rótulos, nós somos millennials, baby boomers e gerações XY. Então, se a gente continuar trabalhando da forma como nós trabalhávamos, com essas novas, com essa nova geração, o resultado só vai tender aonde ele está tendendo hoje. Né? Cursos EAD em ascensão, a derivada está bem elevada, e o número de matrículas em cursos presenciais já chegando aí a 2/3 EAD, 1/3 presencial. Isso, números do INEP para o Brasil inteiro. E parte dessa queda, dessa mudança, vocês viram nos gráficos que o professor Rodrigo mostrou. Então, é um problema que difícil de resolução, né? Mas a gente tem que sentar, academia e indústria, para pensar realmente um plano de ação para chegar desde lá, o aluno do ensino médio que está pensando, né, em que curso eu vou me matricular, para nós mostrarmos para ele, olha, nós existimos, esse curso é assim, nós temos conexão com o que vocês entendem como carreira, futuro sustentável e tal, mas sem marketing, sem ação de integração direta com essas pessoas, a coisa não vai mudar, meu ponto de vista. Ok, muito pertinente suas considerações, Antônio. Uma coisa interessante, né, que a gente percebe ao preparar esse material que o professor Rodrigo trouxe aqui, é justamente nesse aspecto que você falou, né? A gente sempre às vezes pensa que a questão de remuneração, por exemplo, poderia ser prioritária, mas a gente vê que, por exemplo, a flexibilidade para essa nova geração é mais importante do que a remuneração. Então, realmente é uma mudança de pensamento, né? Ao preparar esse material também, nós nos deparamos com alguma literatura interessante, onde vários estudantes dessa nova geração apontam questões ambientais, onde, por exemplo, eles têm uma visão negativa da nossa área, como sendo uma área poluidora, uma área que destrói, e eles não querem fazer parte disso. Então, é aquela questão que o professor Rodrigo comentou, né, de o lucro não estar acima de tudo, eles querem ser parte de algo diferente. Então, isso já existem alguns manifestos na forma de publicação, né, apontando essa mudança de mentalidade. Dando continuidade, né, gostaríamos de ouvir a Tamara sobre essa questão, como ela enxerga o cenário minero-metalúrgico nesse cenário para essas novas gerações. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão atual,
e que já vinha mexendo com a gente há algum tempo, né? Eu lembro que lá no programa Trainee, em 2019, nós já não tivemos atração de profissionais de engenharia metalúrgica para o nosso programa. Vejam só. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Não tem uma bala de prata, não tem o que uma empresa possa fazer sozinha. Não existe. Né? Nós precisamos unir forças. Igual, vou plagiar aqui o que a minha colega falou, da Agroepop, Agroetec, lembram disso? Todo mundo lembra, né? Uniu força e falamos, agro é tecnologia. Né? Então, a gente tem que pensar numa forma, temos que unir e pensar numa forma, junto com a universidade também, de trazer isso para a cabeça do jovem, né? Olha para esse auditório, onde não tem metalurgia aqui. Né? Então, a metalurgia está em tudo. Tá? E aqui tem muita tecnologia envolvida. Então, quando a gente fala assim, será mesmo que metalurgia e mineração não é uma área tão glamurosa e com tanta tecnologia? Tem sim, a gente que não está sabendo vender. Né? Olha aí o carro elétrico da Tesla. Nós estávamos lá. A metalurgia estava lá, né, atuando junto para desenvolver um carro mais robusto, mais leve, mais seguro. Né? Veja a oportunidade que a gente tem na indústria 4.0. Né? Veja a oportunidade que a gente tem nas minerações, da gente tornar mais sustentável cada dia a mineração. Então, assim, e quando a gente vai para a mídia, quando a siderurgia, a mineração vai para a mídia, o que a gente leva? A gente não leva o que a gente está fazendo em relação à tecnologia, o quanto que nós estamos, né, empenhando esforços. Hoje a gente teve aqui os colegas de vários centros de tecnologia e das siderurgias. Será que realmente os profissionais sabem o quanto a gente trabalha com a tecnologia, o quanto a gente faz parcerias com universidades para trazer, né, aços mais maleáveis, mais leves, mais seguros? Né? Então, acho que a gente está precisando falar mais do nosso negócio com essa nova geração. Mostrar que tem sim, tem muita tecnologia embarcada na siderurgia, que a gente tem muitas oportunidades, né, de fazer diferença no mundo, e é através da siderurgia que a gente vai fazer isso, tornar, né, os carros mais leves, menos poluentes, né, tornar aí também uma mineração mais sustentável e cada vez mais. O que a gente vê cada vez mais na mineração? Né? Reativando processos que reativando aí até barragens que estavam paralisadas, né? Reprocessando material, né? A responsabilidade que uma mineração tem em reflorestamento, em cuidado com o meio ambiente, com o entorno, né? Lógico que as notícias que saem na mídia, elas não são as melhores, né? E nos últimos tempos nós tivemos muitas notícias ruins, mas nós temos que trazer esse lado positivo, nós da indústria, das universidades, né? Voltando com mais parcerias, eu sinto falta disso, da gente se aproximar mais das universidades, né? Trazer um currículo mais atrativo também para os nossos estudantes, enfim, então tem muita oportunidade. Acho que a gente precisa começar a falar bem do nosso negócio, né? E a gente precisa começar a falar a que a gente veio e como que a siderurgia transforma o mundo e faz esse mundo melhor. Muito obrigado. Aproveitando o seu comentário, né, acho que os colegas todos devem compartilhar, os colegas professores, né? Digamos que nós somos a porta de entrada dos futuros engenheiros, né, que vão para as indústrias. Então, nós estamos ali na frente com aquele primeiro contato com os estudantes. E eu não sou engenheiro de formação, né, sou físico, mas trabalho no departamento de engenharia metalúrgica, e eu sempre escutei, né, aquela velha história, né, que o curso de engenharia metalúrgica, por exemplo,
ele é um curso tecnicamente muito difícil, mas isso nunca foi impeditivo para que as pessoas se formassem, apesar de ser uma informação extremamente difundida. E a gente tinha uma visão, né, de que talvez a nossa grade curricular precisasse ser muito atualizada para se tornar mais atrativa, e nós começamos a fazer isso, né, fizemos várias alterações, fizemos alterações de PPC e os números só piorando, né? E aí o interessante é que sempre surge aquele debate, que é um debate inclusive delicado, né, pensando nessa linha de atualização dos currículos, que é aquela questão de migração de metalurgia para materiais, né? E a gente tem conversado, visto algumas experiências, de que às vezes você mata algumas áreas da metalurgia quando você faz essa transição, né? Algumas áreas, por exemplo, que não vão estar contempladas num curso de engenharia de materiais. Então, uma siderurgia vai morrer, né? Uma área, por exemplo, de geometalurgia vai morrer, às vezes até uma área de soldagem que é aplicada corre o risco de morrer numa transição dessa. E os dados, por exemplo, que o professor Rodrigo trouxe aqui para a gente, mostram, a gente vive num mundo de demanda, né, oferta e procura, mostra que muitas universidades, de repente, têm ido por essa estratégia, né, e nós estamos vendo a quantidade de oferta de mão de obra na área de materiais, né? Então, seria essa uma alternativa, né? Não sei. Então, é um outro ponto também para que depois nós possamos discutir aí. Mas antes disso, né, ainda ouvindo essa opinião sobre o setor, gostaria de ouvir agora a opinião do professor Celso sobre essa questão e as suas experiências lá na UF. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da ABM, né, para a gente estar aqui trazendo a nossa visão lá da Federal Fluminense sobre um tema tão atual e tão relevante para o país, né? A gente está vendo aí os números, os indicativos que a gente está enfrentando e os desafios que vamos enfrentar da agora para frente. Eu tenho duas visões com relação a essa temática, né? A primeira delas talvez seja a primeira, digamos assim, a primeira vez que a gente esteja enfrentando números de ingressos tão baixos ou essa ausência de profissionais dos nossos egressos, né, que está chegando agora nas indústrias. E talvez seja a primeira vez que nós estamos enfrentando isso, sendo isso um assunto ou uma temática nova, a gente ainda não sabe exatamente o que fazer. Então, temos que unir esforços, trazer novas ideias, repensar e nos reposicionar como universidade, como empresas. Eu compactuo bastante com o posicionamento das colegas. Eu acho que a gente precisa fazer uma melhor divulgação de quanto a gente contribui para esses vetores de transformação. Um exemplo, nós estávamos aqui ontem discutindo sobre a questão da descarbonização. Quer dizer, a gente tem uma série de iniciativas, é um tema super relevante e talvez a gente não esteja fazendo muito bem o nosso marketing, trazendo isso para os futuros candidatos ao nosso curso de metalurgia e materiais. Dentro desse contexto, a gente observa que temos muito a fazer e não conseguiremos fazer nada sozinhos. Não será só a academia que fará, nem tampouco só a indústria que fará. Eu acho que a gente precisa, dentro desse reposicionamento, avançar a discussão para o nível do ensino médio. Quer dizer, são os nossos... fazer um bom marketing a eles para elucidar a nossa área de atuação, as nossas oportunidades, o nosso posicionamento frente à sociedade, ou seja, como a gente, como curso de engenharia metalúrgica, estamos se posicionando para transformar e trazer propósito ao mundo. Essa é a minha visão. Obrigado. Muito obrigado. Gente, só interromper um instante para lembrar a plateia de quem quiser fazer algum comentário, levantar alguma questão para o debate, né, só levantar a mão que uma das meninas da organização vai passar recolhendo, tá bem? Ou com uma caneta e um papel, caso alguém queira fazer algum comentário, sugerir alguma questão. Obrigado. Agora eu gostaria de ouvir, então, a palavra da Gabriela. Boa tarde. Bom, eu acho que, com certeza, o que já foi dito aqui é o caminho. A indústria sozinha não vai conseguir, a gente precisa trabalhar junto com a academia. E eu acho que a gente tem muito para aprender com a indústria de tecnologia. Eu estou há 5 anos na indústria, mas eu vim da área de tecnologia. E a área de tecnologia já nasceu na guerra de talentos.
ele já nasceu brigando por escassez de talentos e com isso fez com que eles se desenvolvessem. Então, hoje, a gente precisa olhar para curto, médio e longo prazo. A gente precisa começar... Eu ia até um pouco antes, assim, ensino fundamental. Construir esse conhecimento do que é a indústria, né? Do que a gente faz. Hoje, os jovens buscam propósito, buscam se conectar com práticas de ESG, buscam se conectar com feitos admiráveis. De que forma a gente pode construir essa vontade de vir para a indústria lá no início da trajetória. Hoje a gente vive num país com muita desigualdade. De que forma a gente, a academia, junto com a indústria, pode ir para as comunidades, contar um pouco do que se faz, com certeza, né? A gente vai, aos poucos, construindo essa ligação. Acho que isso é a longo prazo, vai demorar, não vai ser tão simples, e não vai resolver a dor que a gente tem hoje. Né? Então, hoje, como líder na Gerdau, no programa de estágios, por exemplo, a gente está com uma turma de 150 estagiários para entrar na próxima segunda-feira. Dessas 150 vagas, 95 vagas eram para engenharia metalúrgica e de materiais. E aí, como líder de seleção, eu preciso dizer para os líderes, gente, não dá para pedir só essa engenharia, a gente precisa olhar para outras. E aí a gente acaba abrindo para produção, para mecânica, abrindo o leque, porque a gente não tem o pool suficiente para fechar as vagas, né? Então, e aí, o que a gente faz para trazer, para atrair essas pessoas e no momento que entram? Hoje, a gente precisa investir muito em desenvolvimento. As pessoas querem se desenvolver, querem se desafiar, e aí, de novo, a academia, junto com a indústria, eu vejo um campo muito fértil para a gente solucionar problemas. Eu acho que a gente ainda faz pouco de buscar de que forma a gente traz a academia para dentro da indústria e juntos a gente resolve um problema de nosso enquanto indústria e de desenvolvimento dos profissionais. Então, acho que, para não ser repetitiva do que os colegas já falaram, não é uma equação fácil e a gente não vai conseguir resolver com uma ação, a gente vai precisar trabalhar de forma conjunta para chegar a um resultado de não só atrair, mas também reter esses jovens que está tão difícil hoje no mercado. Muito obrigado. Finalizando essa primeira rodada, convido o professor Guilherme a fazer seus comentários. Bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma visão semelhante com alguns aspectos diferentes. Vamos lá. Concordo no primeiro ato que um problema nosso é de falta de informação e de falta de marketing para o aluno do ensino médio, né? Nós fazemos isso muito mal como academia, a ABM tenta fazer, não é fácil, a universidade também tenta fazer, a USP tinha um programa que chamava assim, Embaixadores da USP, onde os alunos de graduação iam nas escolas públicas de São Paulo para mostrar como é que eram os cursos da USP, né? Mas isso é muito pouco porque o aluno não tem essa percepção do mercado mineiro-metalúrgico como um todo ainda, né? Então, isso a gente falha nessa etapa. Depois vem a etapa do vestibular que o aluno entra. Ele tomou uma decisão para entrar, né? Mesmo com pouca informação. Quando eu entrei na universidade, a informação na final da década de 80 era o guia do estudante. Eu queria saber qual curso que fazia, aonde que tinha a universidade e qual vestibular que eu tinha que escolher. Hoje em dia, depois de 30 anos, é o guia do estudante na forma online. Ou seja, não evoluímos o suficiente para educar o aluno para ele tomar uma decisão consciente e melhor. E aí chega o nosso aluno, eu faço uma série de perguntas para ele, traço o perfil psicológico, fiz isso durante 5 anos, e eu pergunto assim, por que você fez engenharia metalúrgica? Ele fala assim, porque eu gosto de química, eu gosto de materiais. Então, esse é o único link que eu tenho de um aluno que veio de um ensino médio sem formação, porque ele tinha uma interface mínima
que é a química. Porque ele não falou de matemática, não falou de computação, não falou de física, não falou de sociologia, não falou de nada disso. Eu tenho uma pequena interface. E o ensino, em geral, das disciplinas mais difíceis, que pega física, química, não é um ensino assim, muito atrativo no Brasil, né? Aliado a isso, né, eu tenho essa mudança de geração, eu tenho um país que está desindustrializando e que está envelhecendo. E para eu resolver esse problema, eu volto para a educação. A indústria precisa dos melhores profissionais, mais capacitados, e como eu estou envelhecendo, eu preciso também de uma força de trabalho que vai trabalhar por muito mais tempo, vai ter que ser reeducada para as novas tecnologias, e aí eu olho o cenário de novo, eu estou com o maior índice de população que nem estuda, que nem trabalha, o segundo maior índice do mundo no Brasil. Então, a educação passa, a informação é necessária, e unir esforços é primordial. Se a gente não for para a base, a gente não anda. Depois eu falo de estatísticas. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora eu vou partir para algumas questões mais específicas, até já recebi algumas questões aqui da plateia, migrando com algumas ainda colocadas aqui, projetadas pelo professor Rodrigo. Primeiro eu vou colocar aqui uma questão feita para a indústria, tá? Então, um colega perguntou aqui, né? Já existe algum programa das indústrias hoje com esse foco aos jovens, né? Para se tornar mais atrativo aos jovens, ou algo isso ainda é muito incipiente, é algo que ainda está sendo construído, né? Então, eu vou passar a palavra para as colegas representantes da indústria, né? Se a Gabriela, por exemplo, quiser iniciar. Vamos lá. Hoje na Gerdau a gente não lançou ainda, mas a gente já vem trabalhando com o lançamento no ano que vem para um programa onde a gente possa, junto às comunidades onde a gente está alocado, começar próximo às comunidades e trabalhar com o ensino médio, para que a gente possa, no ensino médio, fazer esse trabalho de aproximação e investimento em curso técnico. Hoje a gente vem diminuindo o número de estagiários técnicos. A gente vem investindo em estagiário, aumentando o número de vagas de estagiário universitário e diminuindo o técnico. Então, o objetivo é que, a partir do ano que vem, a gente lance esse programa junto à comunidade, para que a gente possa aumentar nosso número de vagas técnicas e também focar no desenvolvimento, enfim, da marca para jovens de ensino médio. Ok, obrigado. Ivani, gostaria de comentar? A TED é uma empresa que, como estratégia, ela contrata estudantes, alunos recém-graduados para desenvolver carreira. Então, 70% do nosso corpo diretivo iniciou na empresa como trainee. Então, nós temos uma disciplina com relação aos contatos que nós fazemos com as universidades. Então, nós temos visitas, feiras e temos também estágios relacionados à pesquisa e desenvolvimento nas universidades, para que a gente fomente, então, a pesquisa e também, a partir daí, alguns trabalhos científicos. E promovemos estágios de verão, estágios regulares, fazemos campanhas, térnio por um dia, desafios, para que a gente possa atrair esses alunos. Também temos bolsas de estudo, nós reconhecemos anualmente 50 alunos, estudantes de engenharia, para que a gente reconheça o mérito. Eles não têm nenhum compromisso conosco, mas também é uma forma de fidelizar e fazer com que eles conheçam a nossa empresa. E também falando de ensino médio, eu já comentei que nós também temos um programa de bolsa de estudo, de reconhecimento, de 200 alunos por ano. Mas também uma coisa muito interessante, a Terno está construindo uma escola técnica em Santa Cruz, um investimento de mais ou menos 50 milhões de dólares, e nós teremos aproximadamente 600 alunos. Isso, obviamente, vai contribuir com
a situação da comunidade onde nós estamos, mas também fomentar o ensino técnico. Então, essas basicamente são as iniciativas mais importantes, né? E só uma coisa que eu acho que também é importante, tudo isso que a gente está falando, e o que nós já dissemos que é um combo, né? Os líderes também têm um papel muito importante nessa questão de atrair e de fazer com que os estudantes, as pessoas que nos visitam, queiram trabalhar conosco. Os líderes têm um papel fundamental de inspirar essas pessoas, de formar, de estimular, dar trabalho desafiador, para que então eles possam ter significado no trabalho. Então, acho que esse também é um trabalho que nós fazemos muito com as lideranças, para que a gente consiga conectar, né, os valores dos alunos, dos estudantes, com os nossos valores. Temos iniciativas também, nós temos um programa de estágio anual lá na CBMM, então para cursos técnicos e de nível superior. Ficamos aí focados nas nossas engenharias mais duras, né? Metalurgia, porque hoje a gente só tem o FOP, metalurgia, hoje a gente tem o FOP, acho que é do Ceará também metalurgia pura, né? E o FMG, né? Acho que são essas. A gente tenta atrair estudantes dessas universidades, tá? Programa de estágio. Temos o programa Trainee, focado também em engenheiros, e sobre aquele ponto que foi trazido aqui, né? Quando se contrata um engenheiro, se contrata como analista ou como engenheiro? Então, a gente preza por essa contratação de engenheiro, a não ser que esse engenheiro vá trabalhar em uma área como RH, eu tenho engenheiros na minha área, aí sim, analista, mas quando a gente contrata para a área produtiva, são engenheiros. Nós temos o prêmio Ciência e Tecnologia, então, que acontece no Rio de Janeiro, que premia aí cientistas, né? Então, isso a gente, lógico que são profissionais que já estão deixando um legado, mas isso gera, né, uma vontade de conhecer mais sobre esses processos, né, mineiro-metalúrgicos, principalmente da CBMM. Temos um programa interno, porque lá em 2019, quando a gente não conseguiu recrutar metalurgista, nós vimos que dentro da unidade nós tínhamos engenheiros metalúrgicos, né? Então a gente criou um programa, que é um programa Voar, que desenvolve essas pessoas para as posições futuras. Temos também um programa de educação ambiental, onde nós trazemos aí alunos das escolas, né, de Araxá e da Redondeza, para conhecer a nossa indústria, para conhecer o que a gente faz em relação ao meio ambiente também. Então, a gente tem várias iniciativas, né, mas precisamos unir mais forças aí com as outras indústrias e também com as universidades. Muito obrigado. Agora, partindo para uma questão para a academia, né? Tem uma questão da plateia que eu gostaria de linkar com uma outra questão para os colegas, que veio uma questão perguntando como que as universidades têm se movimentado ultimamente, né, para fazer alterações em suas grades curriculares e tornarem os cursos mais atrativos, principalmente do ponto de vista de interação com tecnologia, programação, inteligência artificial. Então, eu gostaria de convidar os colegas da academia, né, para falarem um pouquinho sobre isso. Vou convidar primeiro o Antônio, se ele quiser fazer algum comentário, como que isso tem acontecido lá na URGS. Certo. Agora, com a reforma do currículo, com a inserção das novas diretrizes curriculares, a gente tenta, da melhor forma possível, né, trazer esses conteúdos dentro da disponibilidade de recursos humanos que nós temos, para atender a demanda que os alunos têm nos colocado, né, a respeito desse tema, principalmente inteligência artificial, machine learning e tal. A questão toda é que isso só é atrativo para quem já está dentro da universidade, né? Daqueles que sobreviveram aos primeiros 24 meses de curso, eles vão poder aproveitar isso. Quem não chegou não causa impacto nenhum, né? Meu ponto de vista de novo, o problema que está sendo colocado aqui é um problema que vem antes do aluno entrar na universidade, não é um problema
lá dentro. Nós temos, obviamente, não estou eximindo de responsabilidade, mas a questão toda que não sou eu que estou dizendo, eu estou só replicando o que a literatura prega há muito tempo. Tanto o curso quanto a profissão, ela tem que gerar um engajamento. A universidade tem que ser um ambiente onde o aluno se sinta bem, se sinta confortável, se sinta a fim de frequentar para estudar, assim como é o trabalho dele futuramente. Então, o grande desafio não é tornar o currículo melhor, mais atrativo para quem já está lá dentro, é tornar atrativo para quem quer entrar, para quem está pensando em entrar, porque depois que entra, não vou arriscar aqui um número, né, eu não calculei ele, mas facilmente, uma média mundial, 50% já sai no primeiro ano. Então, a coisa anda mais ou menos nesse sentido. Ok, só complementando, antes de passar a palavra para os outros colegas, talvez até essa questão tenha vindo de algum estudante, né, que ainda nessa questão de alteração das matrizes curriculares, né, ele coloca, por exemplo, essa questão da flexibilidade, que foi apontada ali como uma das causas importantes, né, para a retenção do profissional no mercado. Ele coloca isso como, por exemplo, como que os cursos estão enxergando suas matrizes curriculares para abrir possibilidades para que eles possam transitar em diferentes áreas depois de formados, né? Porque, segundo ele, né, é muito difícil decidir uma formação muito restrita, categórica, aos 18, 19 anos de idade. Então, que essa nova geração, às vezes, busca essa flexibilidade como uma forma de, lá na frente, poder tomar uma direção mais fácil, dependendo de como as oportunidades aparecerem. Né, se isso tem sido pensado, contemplado nas matrizes curriculares dos cursos aí atuais. Bom, lá pela Universidade Federal Fluminense, no nosso curso de metalurgia, a gente vem com bastante frequência discutindo, né, procurando incorporar essas novas diretrizes, né, que foram discutidas aí pelo CREA e outros entes importantes aí do nosso meio, tá? E a gente procura sempre trazer a ideia das novas metodologias de ensino, que é para tentar motivar os alunos a reconhecer como aplicar aqueles conceitos que eventualmente são complexos, né, de serem compreendidos no primeiro momento, de uma maneira mais prática. Então, eventualmente, trazer projetos que ele vai usar lá, a estatística, a transmissão de calor, entre outras disciplinas mais técnicas, né, para resolver um problema, e, obviamente, esse problema é um problema prático, que pode ser advindo da indústria, pode ser um problema que ele vai reconhecer a importância daquele problema e a importância da formação para a solução daquele problema. Isso é uma prática que a gente vem discutindo em como reformular o nosso curso, né, para que ele tenha contato com essas novas metodologias de ensino, inclusive incorporando as novas tecnologias. Como é que ele consegue fazer lá as contas que antes ele fazia do cálculo diferencial integral de forma manual, agora usando uma ferramenta como um Python ou coisa dessa natureza. Enfim, a gente vem buscando um novo posicionamento que é justamente uma atualização, haja vista a informação que já está disponível para essa nova geração. Então, essa é uma temática que a gente vem discutindo. No entanto, a gente sempre se esbarra, né, no ponto fundamental, que é quando o estudante ingressa no curso de engenharia, que geralmente ele passa aí 3, 4 períodos, né, de bastante sofrimento, que é o que a gente já enfrentou como formação de engenheiro, quer dizer, vai enfrentar lá o cálculo, a física e tal, e que muitas das vezes isso acaba gerando uma grande evasão escolar. Então, a gente vem buscando discutir como manter uma boa formação sólida, porque isso é importante, vai ajudar a desenvolver competências que são relevantes, inclusive para o mercado, a capacidade de análise, o pensamento analítico, a estruturação de dados e coisas dessa natureza,
No entanto, sem perder a sua essência, mas de uma forma diferente. Então, a gente vem pensando, discutindo, vendo opções que a gente já tem, né, disponíveis aí como benchmark mundial, para tentar adequar o nosso curso para essas novas necessidades que a gente observa, haja visto os números que a gente está encontrando. Obrigado. Muito obrigado. Professor Guilherme, gostaria de se manifestar? Boa tarde de novo. O que a Escola Politécnica fez nos últimos anos, né, para tentar de minimizar e melhorar essa relação das disciplinas difíceis com o aluno que entra, né? A gente está na terceira reformulação curricular, né, da Escola Politécnica, que a gente chama de EC3. O aluno continua tendo as disciplinas mais complexas, que é cálculo 1, cálculo 2, física, química. Trouxemos algumas disciplinas que eram um pouquinho mais profissionalizantes e que tinham um caráter mais lúdico também para o primeiro e segundo semestre, para mesclar isso. Depois, o aluno tem as disciplinas que a gente chama disciplinas do curso, profissionalizantes mesmo, que em metalurgia vai pegar o 8º período, que é metalurgia extrativa, siderurgia 1, siderurgia 2, processo de conformação mecânica, e no último ano ele pega um módulo, que é um módulo flexível, que ele pode escolher qualquer um dos módulos da Escola Politécnica. Ou seja, o aluno que fez metalurgia pura, ele pode ir lá para a engenharia ambiental e fazer um módulo na engenharia ambiental. Ele pode fazer um módulo de automação, ele pode fazer um módulo de inteligência artificial. Isso fica da escolha do aluno e dele passar no processo seletivo interno, porque qualquer aluno pode fazer. Então, tem um limite de vagas, ele tem que ser selecionado só. Tem as vagas exclusivas para o curso, ou seja, o meu aluno de engenharia metalúrgica, ele sempre poderá fazer o módulo vermelho de metalurgia, mas ele poderá, se ele for aprovado, fazer qualquer um dos 20 e tantos cursos e módulos da Escola Politécnica. Muito obrigado. Nós temos aqui agora, juntamente com a questão colocada na apresentação, nós temos 5 perguntas da plateia sobre a mesma temática, e o professor Rodrigo comentou na apresentação aqui que foi inclusive uma questão que veio dos nossos alunos também lá em Ouro Preto, quando souberam que nós estávamos vindo aqui fazer essa intervenção, que é com relação a essa nova modalidade de carreira chamada analista, né? Então, há uma questão aqui relacionada ao seguinte, né? Se o profissional do setor minerometalúrgico, ele realmente é tão importante, né? São todas o mesmo tom, né? Porque, de repente, eles são mal remunerados em comparação às outras áreas atualmente, e porque existe essa nova modalidade de carreira, né? Chamada analista, onde muitas vezes ele é remunerado abaixo do piso, né? Se isso não funciona como também uma propaganda negativa para os recém-formados se manterem no mercado, né? Já que o tema aqui, além de formação, é também retenção dos engenheiros formados no mercado, né? Então, existe essa questão aqui. E aí eu gostaria de ouvir algumas opiniões, né, de alguns colegas sobre essa questão, né, do plano de carreira para o setor minerometalúrgico hoje, como ele é, se essa questão do analista é realmente um problema hoje em dia. Então, gostaria de convidar, por exemplo, primeiro a Gabriela da indústria, para fazer algum comentário a esse respeito, como que a indústria está enxergando isso hoje. Bom, nós na Gerdau voltamos a fazer o programa de trainee, que hoje a gente chama de Future. Então, ficamos ali 2 anos sem fazer e retomamos em 2018, onde justamente os recém-formados entram, participam de um programa de 1 ano e meio e após o programa são efetivados como especialistas, justamente para que não tenha esse problema de vir como analista. Mas, quando estão em áreas que não é da indústria especificamente, muitas vezes acaba acontecendo. Mas a ideia do programa de trainee é justamente essa, é garantir de que a formação, os trainees entram e vão direto para uma posição que, na Gerdau, nós chamamos de liderança. Então, desde o nível de especialista, a gente já desenvolve aí para a liderança. Então, hoje a gente está com um grupo de 200 trainees que entraram em março do ano passado.
A gente tem a trilha de desenvolvimento encerrada agora, semana que vem, inclusive, e a gente está já com 80% de absorção do programa, ou seja, pessoas que já foram efetivados, digamos assim, nas posições de especialista. Então, é um número que nos orgulha bastante aí desse último ciclo, e para o ano que vem, em setembro, devemos abrir as inscrições ainda para um novo programa para a turma que entra em março do ano que vem. Muito bem, obrigado. Complementando aqui até a questão, com algumas novas que chegaram aqui, vou passar a palavra para a Ivani, mas ainda nesse mesmo contexto, também tem uma preocupação da plateia com relação à absorção de alunos de pós-graduação pela indústria. Como nós também estamos discutindo a questão da retenção, né, existe mais de uma questão aqui, feita provavelmente por alunos de pós-graduação, que uma vez que eles fazem mestrado e doutorado, parece que eles perdem o valor para a indústria. Parece que a facilidade deles serem contratados ou alguma coisa assim não é tão simples, né? Então, qual que é a visão hoje também, né, dentro desse contexto de carreira, né, do aluno com pós-graduação, mestrado e doutorado, para ele ingressar na indústria hoje? Eu acho que a questão de ter pós-graduação, mestrado e doutorado, ele se torna ainda mais interessante para nós. E isso não é um impedimento, inclusive também nossos trainees nós incentivamos para esses programas. Agora, com relação à questão de analistas, eu diria o seguinte: na Terno as pessoas ingressam como trainees e depois elas seguem carreira, e às vezes sim, alguns têm o cargo de analistas, né? Mas eu me concentraria, e os jovens que estão aqui na nossa plateia, eu acho que o job, e no início da carreira, ele não é o fundamental. Porque eu sei que vocês não estão procurando um emprego, vocês estão procurando uma carreira. Então, eu acho que tem outras questões que são mais importantes do que o job title. E sim, a possibilidade de aprender, o quanto você está se desafiando, que possibilidades você tem nessa empresa. E também, quando você olha lá para cima, outros alunos, outros estudantes que ingressaram, que carreira eles tiveram. Então, eu acho que essa questão de ser registrado como analista, eu acho que ela é menor em relação à carreira, em relação às oportunidades que cada empresa oferece, né? E qualificação é sempre bem-vinda, qualificação é sempre importante. Eu acho que a gente está vivendo num período que essa capacidade de aprender, de reaprender, de desaprender, tem sido cada vez fundamental. E o conhecimento, ele gera ideias e inovação. Então, acho que isso sempre tem que ser valorizado, né? Muito obrigado. Pode dar continuidade. Fique à vontade. É muito bom isso que a Ivani trouxe. Na CBMM também a gente tem carreiras de engenheiros e especialistas, temos também de analistas, né? Então, engenheiros são bem-vindos em todas as áreas, a gente adora engenheiros, né? Todas nós adoramos, em RH, então engenheiro faz sucesso, viu, gente? E aí, não tem uma carreira de engenheiro em RH, não tem uma carreira de engenheiro na área contábil, então são analistas, mas na área industrial, de manutenção, né? São carreiras de engenheiro, tá certo? Então, a gente tem... engenheiro é bem-vindo nas carreiras de analistas, né, e nas carreiras técnicas também. Em relação aos cursos de pós-graduação, né, sempre bem-vindos esses profissionais. Quanto mais especializados nas nossas áreas, principalmente no entendimento, no desenvolvimento de aplicação de nióbio, do aço, sempre é bem-vindo. Então, a gente gosta muito de doutores, de mestres e pós-graduados. Obrigado, mais uma vez. Só lembrando aqui, gente, duas considerações. Em função do tempo da plenária, né, nós estamos encerrando a coleta de questões por escrito, tá bem? E o segundo ponto é que a gente tem recebido aqui algumas questões, parecem, obviamente, de interesse dos estudantes. Então, fazendo até uma propaganda para o Enemet, né, o evento amanhã, vai ter uma rodada de RH amanhã, onde muitas questões que estão chegando aqui para mim dos estudantes, a gente não consegue contemplar todas, tá? Vão estar sendo contempladas nessa rodada de RH, que vai acontecer amanhã,
durante o Enemet, tá? Então, todos os estudantes estão convidados a participar dessa rodada amanhã lá, para discutir questões específicas sobre recursos humanos, relação indústria com recursos humanos, tá bem? Dando continuidade aqui, ainda nesse tema, chegou uma pergunta específica para o professor Rodrigo, e ele gostaria de fazer um comentário sobre ela, ainda nessa questão de carreira, plano salarial, então vou passar a palavra a ele aqui. Bom, a pergunta que chegou é em relação a um slide que a gente mostrou aqui, sobre a importância da flexibilidade, né, para os profissionais, sobretudo os mais jovens, né? E a pergunta é a seguinte: por que a conclusão de preferência por flexibilidade em relação a salário, se o setor de programação também paga melhor na média? Então, essa é a pergunta. Bom, aí vem a seguinte questão, né? Primeiro, assim, aquele slide que a gente mostrou é um resultado de uma pesquisa, de uma consultoria bastante recente, né? Que mostrou lá que, para os profissionais entrevistados, e aí inclui Austrália, Canadá, Estados Unidos principalmente, aqueles que pretendem sair, né, num curto espaço de tempo, o terceiro motivo é falta de flexibilidade. E aqueles que querem ficar, o primeiro motivo é a flexibilidade. Então, de fato, apareceu ali como uma razão até mais importante do que a questão salarial. Mas, voltando nesse ponto da questão salarial, eu também acho que aí está faltando um certo marketing da área, sabe? Eu concordo com os colegas. E a gente vê, eu me lembro que todo ano sai, em sites de notícias especializados aí do Brasil, ou notícias em geral, o ranking das profissões mais bem remuneradas do Brasil. Não sei se alguém já viu isso aí. Geralmente começa lá, de diretor de alguma área, de diretor de outra área. Aí, quando começa a passar para as profissões específicas, engenharia de Minas costuma estar no primeiro lugar. Metalurgia é o terceiro ou quarto, né? Então, assim, eu acho que a metalurgia, claro, essas discussões em relação ao ponto que foi tratado anteriormente, né, a questão do analista e no contexto que acontece isso, precisa ser levado em consideração. Mas eu acho que, por outro lado também, tem na carreira muita oportunidade, né? Eu acho que tem muita oportunidade, tem pessoas que desenvolvem carreira, a gente sabe disso. Eu já trabalhei na indústria, a gente na Universidade Federal de Ouro Preto, os colegas também, né, nas outras universidades, tem muito contato com egressos, e a gente tem casos de egressos que são, inclusive, presidentes de empresa, de diretores de empresa, ou seja, fizeram um bom plano de carreira, né? E mesmo na entrada, eu acho que tem uma remuneração interessante, claro, também pontuando essas questões que já foram tratadas, né? Mas eu acho que também a área precisa, nesse esforço, né, de mostrar para o jovem que também dá para desenvolver carreira, e carreira ligada a desafios interessantes, né? Para não me alongar, mas eu estou lembrando aqui que eu li recentemente um trabalho extremamente interessante de um professor lá do Instituto Max Planck. E ele coloca o seguinte ponto: a metalurgia, que é uma área de ciência e de arte que já tem quase 5.000 anos de desenvolvimento, ela está diante dos 50 anos mais desafiadores da sua história. Porque a gente tem que falar de descarbonização, a gente tem que falar de mineração urbana, nós temos que falar de minerais e metais estratégicos, né? Então, tem uma série de coisas que estão vindo aí, que estão transformando a humanidade, que a metalurgia é fundamental. Então, por exemplo, na mesa redonda que aconteceu aqui mais cedo, apareceram várias figuras extremamente interessantes aqui, da área de indústria automotiva, óleo e gás, energias renováveis, eletrificação, e isso precisa chegar nessas gerações mais novas. Então, eu acho que esse esforço, né, da academia, junto com a indústria, e junto com entidades tipo a ABM e outras entidades, né, talvez de levar isso, mostra, olha, o que a gente está fazendo, o que a gente precisa, onde a gente quer chegar. Então, tem muita oportunidade aí. O que está faltando, eu acho, é essa comunicação, de fato, esse marketing, né, talvez seja uma oportunidade boa. Muito bem, Rodrigo. Ainda dentro desse link, né, agora talvez até justamente sobre essa questão de aproximação da universidade com a empresa, chegou uma questão interessante aqui, perguntando se agora com essa questão da curricularização da extensão, se isso não poderia ser um caminho facilitador para chegar nessas novas gerações, né? Então, parceria universidade-empresa dentro de projetos de extensão universitária, para ir até as escolas, ir até a educação básica, para ajudar a fazer esse marketing, né, que nós estamos falando aqui, seja de carreira, seja do que nós fazemos, né, quais as necessidades do futuro, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião dos colegas.
Vamos começar com a academia, com o professor Guilherme, se quiser se manifestar, por favor. Extensão, né? Extensão para mim, uma coisa extremamente importante, porque ela faz um elo com a indústria e a gente está numa escola de engenharia, né? Então, não tem como pensar em engenharia como ciência básica. Engenharia é ciência aplicada por definição. Então, esse link com a indústria é necessário e importante. Eu, na minha carreira, eu tento fazer todos os meus projetos voltados com a indústria. O que financia o meu laboratório é a indústria, né? É lá que eu formo o meu aluno, né? É ali que eu tenho a mão de obra para falar o quão importante ele ir para o laboratório, entender de ciência para aplicar no caso real da indústria, né? Tem professores que são mais puristas, que preferem, não, eu prefiro ser ciência pura e tal. A universidade ela é muito complexa e muito ampla, né? Você não consegue generalizar isso, mas essa é uma coisa que eu tento fazer. Eu tento botar o meu grãozinho ali. Por quê? Porque eu vim da indústria. Eu trabalhei 15 anos na indústria. Eu fiz o meu doutorado na indústria. Eu fiz o meu MBA na indústria. Então, a indústria, para mim, faz parte da minha vida, né? E eu tento incutir isso no meu aluno. Eu sempre briguei com o professor Hélio Goldenstein, porque, assim, chega no quarto ano, eu falo, aluno, vai embora. Eu não quero te ver aqui. Eu quero que você vai para a indústria, vai ter uma experiência, depois você volta para fazer o seu mestrado, o seu doutorado, possivelmente até financiado pela indústria. Então, mas essas são questões pessoais, né? Tem gente que é mais puritano e tem gente que é mais industrial. É a vida. Mas a universidade cabe tudo, né? A extensão, às vezes, é o filhinho feio da universidade. Ela não dá muita bola para a extensão. Mas, para mim, a extensão ela vale tanto quanto o ensino e quanto a pesquisa. Muito obrigado. Convidar o professor Celso, desculpa, para fazer um comentário sobre esse tema. Essa questão da extensão, né, em função das reformas curriculares, né, ela tomou uma proporção bastante significativa, porque, não sei se é de conhecimento de todos, mas hoje cada curso de engenharia tem que ter 10% da sua carga horária em extensão. Então, eu vejo isso como uma baita de uma oportunidade para a gente conseguir estreitar relações, né, com a indústria, em especial, e com a sociedade de uma forma geral, que eu acho que os nossos egressos, né, eles vão ter aí a oportunidade de vislumbrar problemas que são os job to be done, né? Ele tem que identificar qual é o trabalho a ser feito e como que eu posso potencializar a minha entrega para a sociedade de uma forma geral. E aí eu vejo as extensões, né, como uma grande janela de oportunidade para a gente estar avançando nessa temática. Obrigado. Vamos passar a palavra agora a alguém da indústria para a opinião. Por exemplo, Ivani, por favor, o que você acha dessa ideia de se utilizar a extensão para fazer parcerias entre universidade e empresa, visando esse marketing para as novas gerações? Todas essas iniciativas de colaboração são importantes. E também eu acho que a possibilidade também de fomentar os problemas que a indústria tem, que são complexos, são desafiadores e são interessantes, também com a academia. Então, acho que isso é uma iniciativa importante. Também um pouco do que o professor estava falando, a indústria, e pensando também como sociedade, a gente tem uma enorme desigualdade social. A gente tem, dos jovens que deveriam estar na universidade, a gente tem somente 16% deles. E isso também é uma realidade da nossa sociedade que também a indústria pode, de alguma maneira incentivar, através de bolsas de estudo,
a questão, né, isso acho que é o início, mas que também depois isso também pode fomentar extensões. Então, acho que toda essa colaboração realmente entre indústria e universidade é bem-vinda para os dois lados, né? A indústria também levando toda a problemática para as universidades que se atualizam, que compartilham os problemas, mas e também para nós da indústria, trazendo conhecimento, trazendo inovação. Então, essas parcerias, sem dúvida, são muito importantes. Muito obrigado. Amanhã, mais um comentário, né, no Enemet, nós também estaremos discutindo esse tema, né? Hoje nós temos representantes da indústria e da academia, e amanhã, na plenária do Enemet, né, numa discussão de mesa redonda, nós estaremos escutando a visão dos estudantes, né? Então, o que esses estudantes estão refletindo, pensando sobre esse tema. Mas como uma prévia, né, do que vai vir amanhã, né, nós gostaríamos de convidar o aluno Luiz, né? Luiz Carlos Júnior, ele está presente, da URGS, para que fizesse um comentário breve sobre a visão dos estudantes. Boa tarde, gente. Primeiro eu queria cumprimentar a todos vocês, aos professores, os colegas, todos aqui presentes. E eu queria dizer que eu acho simplesmente louvável que a gente traga essa discussão para cá. Afinal, ela também é uma questão que define um pouco da existência da profissão, da existência do mercado, da existência das empresas. A gente sabe que o que na verdade importa mesmo é como a gente está formando os profissionais. E apesar de a gente conquistar o espaço do Enemet, ou melhor, da gente trabalhar juntos para ter o espaço do Enemet, eu acho que esse evento aqui hoje, ele tem uma projeção que é singular. O Enemet, ele vai ser numa sala relativamente pequena, e isso é uma crítica construtiva, obviamente, mas se todos aqui talvez forem para a sala do Enemet, alguns vão ter que ficar ou de fora, ou no mínimo em pé. E eu acredito que nem todos que estão aqui assistindo hoje vão estar assistindo amanhã no Enemet, ou talvez a partir de agora assistam. Mas eu não sei se vocês se deram conta de que talvez falte um estudante no meio do pessoal que está compondo a mesa hoje. Afinal, num exemplo talvez muito simples, a gente está mais próximos em questão de currículo, questão de escolaridade, a gente está mais próximos de estudantes de ensino médio do que de doutores ou pós-doutores. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Talvez seria interessante para a 8ª ABM Week a gente ter uma discussão mais evoluída, claro, mas como essa, em que a gente possa ter, talvez não talvez mais alunos participando dela. Eu acho que a gente tem muito a agregar, afinal, como diz o professor Osório, que eu acredito que esteja aqui, nós somos os engenheiros da transição. Então, acho que caberia muito bem um aluno aqui para falar. E eu acho que o segundo ponto que eu queria trazer é que talvez na 8ª ABM Week a gente consiga sensibilizar as empresas a trazerem os seus planos de ação de maneira pragmática, objetiva, assim como é feito com os artigos que são submetidos ao crivo desse evento.
Afinal, não é qualquer tipo de artigo que entra num evento do gabarito da ABM. Então, eu acho que plano de ação, movimento, cinética, para usar uma palavra um pouco mais coloquial aqui nesse cenário, mas montar de fato, mostrar que as empresas elas têm uma estratégia, que não são só ideias, não é só o imaginário, não é só a metafísica das empresas, que na verdade a gente observa que elas de fato estão querendo mudar o quadro atual. Acho que assim a gente vai conseguir ver de fato quais são as empresas que se sensibilizam com esse assunto e que de fato decidem se compromissar com esse tema. Acho que seria interessante refletir, no mínimo, esse ponto. Seria só isso. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Agora, caminhando para o final da nossa discussão, vou passar a palavra aos colegas para as considerações finais, breves considerações, para eu passar a palavra à Estela, nossa mestre de cerimônias, para o encerramento da plenária. Professor Rodrigo, suas considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer à ABM, né, a presença de todos, o interesse, né, das empresas, das pessoas aqui que às vezes não estão representando sua empresa oficialmente, né, institucionalmente, mas também estão interessados, e que esse debate que deu-se início aqui, que isso dê frutos, né, que a gente continue, seja só o início de uma discussão, porque, mais uma vez, é uma coisa que tem nos preocupado já há bastante tempo e que a gente acha que é uma oportunidade, né, para avançar. Obrigado. Também gostaria de agradecer o convite da ABM, o convite para participar aqui desse evento. E como considerações finais, né, realmente, assim como o Luiz aqui colocou, eles são hoje os grandes interessados, né, são a matéria-prima, porque as empresas vão poder continuar trabalhando. Então, a gente observa pelo tom do discurso que o que nós estamos falando aqui ainda não está valendo realmente para eles. Eles não estão, né, engolindo, vamos usar uma palavra curta e grossa. E, realmente, um plano de ação, algo concreto, um documento que saia daqui com alguma proposta seria algo interessante, pelo menos como um ponto de partida para evoluir nessa discussão, para que ela não fique aqui nesse ambiente, né? Seja algo interessante, porque realmente, como a Enara colocou, não existe uma bala de prata que vai resolver esse problema. Ele é extremamente complexo, envolve questões sociais, econômicas, mas alguma coisa a gente consegue fazer. Minimizar o problema, com certeza a gente tem total condições e ferramentas hoje para mudar esse cenário. Então, eu acho que espero que esse seja só um ponto de partida para uma mudança concreta nesse aspecto, tanto da parte da academia, que tem que mexer muito, fazer muito para se adaptar a esse novo cenário, quanto da própria indústria. Então, é isso. Obrigado. Bom, eu gostaria de sugerir, né, que a gente, como ABM, como instituição ABM, a gente tentasse mobilizar, né, e levar essa informação de uma forma estruturada para uma discussão junto aos nossos entes governamentais, que eu acho que isso também é muito importante, haja visto que a gente veio observando na mudança do perfil de educação no ensino médio. Eu acho que todas as iniciativas que a gente comentou aqui com relação a apresentar melhor a nossa atuação profissional, ela é relevante, sabe? Mas a gente também precisa tentar sensibilizar que as ciências mais puristas, né, como bem colocou o nosso colega,
aqui da matemática, da física, da química, são essenciais para a nossa formação como engenheiros, né? E isso a gente pode, como entidade, tentar sensibilizar e provocar a discussão, haja visto os números que a gente observou, que certamente esse impacto da falta da formação de engenheiros, ela está só iniciando, é um fato, já está aí. A gente agora tem que encarar como resolver, que é a função do engenheiro. A gente enfrenta todos os dias, né, problemas que precisam ser resolvidos. Então, a gente está aí, de fato, com um problema, e como que a gente vai propor soluções para tentar melhorar ou minimizar o impacto no curto prazo e resolver o problema num prazo talvez um pouco mais extenso. Eu acho que é muito importante a gente, como entidade, puxar também outras entidades que também são afetadas. Por exemplo, a gente viu os números dos nossos engenheiros mecânicos, né, que têm atuação no nosso setor, mas que têm atuação também em outros setores que vão sofrer do mesmo jeito. Então, se a gente conseguir se mobilizar com um vetor de discussão e de atuação junto também aos nossos órgãos governamentais, com foco, né, na educação de ensino médio, né, que é o que a gente está tratando aí. Bom, certamente todas as colocações que a gente fez são muito importantes, né, a questão da valorização dos nossos programas de pós-graduação, no sentido de tentar colaborar, né, trazer temas que são relevantes para a indústria, que a tornam mais competitivos, e que a gente possa, então, junto com a universidade, tentar atuar na pós-graduação, motivando os nossos alunos de graduação, evitando, assim, a evasão escolar, que também é um outro problema que a gente enfrenta, não só do baixo ingresso, mas também da permanência e conclusão, né? A gente viu que somente 30% aproximadamente dos nossos estudantes de metalurgia concluem o curso de metalurgia. Enfim, eu acho que são duas vertentes aí que a gente precisa trabalhar. Bom, mais uma vez agradecer o convite aí da ABM, tá? Parabenizar a equipe da UFOP pelo levantamento de dados, pela apresentação prévia. Eu acho que foi fundamental para contextualizar o nosso cenário, né? E agradecer também a presença de todos aí que tiveram participação conosco. Muito obrigado. Bom, minhas considerações finais são de que a gente hoje abre um espaço de discussão, mas discussão não é o suficiente. A gente precisa ter um espaço de cocriação. E a minha provocação aqui é que a gente saia hoje a montar um grupo de trabalho mesmo, onde a gente tenha representantes da indústria, representantes da academia e representantes dos estudantes. A gente falou tanto dos estudantes hoje, mas sem ter a representatividade deles aqui. Eu acho que a provocação foi excelente. Hoje, a gente fala muito na área de vendas da jornada do cliente. E na área de pessoas, a gente tem falado na jornada do colaborador. A jornada do colaborador, ela começa antes, do potencial colaborador. E a gente precisa dele no centro para ouvir. Então, a minha provocação é que a gente efetivamente monte esse grupo e possa co-criar, discutir e trazer ações, e não só discussão, né, que foi o objetivo de hoje. Quero agradecer por isso. Obrigada. Eu vou tentar responder a uma pergunta que de vez em quando me fazem, né? Você é professor? Fala, qual é o problema desse país, né? E eu falo assim, o problema é relativamente simples, né? Nós temos uma sociedade hoje que ela não valoriza a educação do jeito que a educação é a força motriz para mudar esse país. A gente quer que os filhos sejam um Ronaldinho, quer que sejam um TikToker, quer que sejam um YouTuber, mas será que a gente está imputando neles, quando eles estão lá, jovens, vão fazer... Você, meu filho, você quer ser o primeiro lugar no ITA? Você quer estudar em Stanford? Você quer fazer a melhor escola de engenharia metalúrgica desse país? O quanto a gente dá de valor para a educação nesse país, né? Eu acho que a gente
não valoriza o quanto é necessário para a gente mudar esse país. E aí o meu último comentário é: eu nunca tive um problema na vida por ter estudado muito, né? Por ser doutor, por ter 3 pós-doutorados, por ter morado no exterior, por ter estudado em Stanford. Isso sempre me abriu portas. Então, isso é uma bobagem os estudantes acharem que se fizerem o mestrado ou que se fizerem o doutorado, eles não vão poder trabalhar na indústria. Isso sempre abre portas. É isso que eu queria deixar como comentário. Obrigado. Eu acho que, para fechar aqui a nossa discussão na ABM, o que a gente tem que deixar claro é que esse tema de atração e retenção de talentos é um tema extremamente estratégico. São as pessoas que vão nos levar, que vão levar as nossas indústrias a crescerem, a se desenvolverem, a se atualizarem. Então, acho que isso tem que estar na agenda, não só de recursos humanos, mas na agenda de todos os líderes, porque é um tema fundamental, não é? Então, eu acho que nós, como indústria, e falando da Térnio, nós estamos à disposição para o que a gente puder colaborar. Queria agradecer também o Luiz, que esteve aqui falando, que é um exemplo de iniciativa que nós temos, é um estagiário nosso de um programa de pesquisa e desenvolvimento. Ele fica lá na universidade dele, lá no Rio Grande do Sul, é nosso estagiário, nós estamos no Rio, e temos uma colaboração com ele. Acho que esse é um exemplo que a gente tem que fomentar, incrementar a quantidade de estudantes que faz isso e abrir as portas mesmo para os estudantes para que nos conheçam. Os estudantes precisam nos conhecer, né? E entender que nós somos interessantes. Eu acho que esse é o desafio, né? Muito obrigada pelo convite e até o próximo ano. Chego numa conclusão que a gente tem um problema bom, né? Um problema bom para resolver. Paralelo a esse problema bom, a gente tem várias oportunidades na siderurgia e mineração. A gente tem problemas de tecnologia, a gente tem problemas ambientais, a gente tem problemas com pessoas também, né? E a gente só resolve isso através da educação. E é o que a gente está propondo aqui. Esse fórum ele existiu porque a gente está vendo que a gente tem um problema bom para resolver, né? E nós temos que unir forças para resolver esse problema. Porque imagina, gerar mais conhecimento, né? Trazer mais conhecimento para a indústria, para o país, é um problema muito bom. Então vamos pegar esse problema e vamos resolver. Vamos começar. Quem sabe é o nosso legado que a gente vai deixar para a indústria, né? Obrigada, ABM, por ter proporcionado esse momento aqui de troca. Obrigada, colegas aqui que estão conosco aqui, que está conosco aqui nessa mesa. Universidades, e a gente já tem que sair daqui, como bem disse o Luiz, com uma agenda. A gente não pode sair daqui, tipo, mineiro faz isso, né? Passa lá em casa para tomar um café. Não, vamos sair daqui, vamos trocar telefone, já vamos marcar a próxima conversa, né? Para a gente dar esse pontapé e para facilitar nosso trabalho, gente. A gente é de RH, a gente não está conseguindo contratar engenheiros metalúrgicos de mineração e a gente tem muita oportunidade. E as empresas vão crescer, né? A CBMM vai dobrar de tamanho, acredito que as outras empresas que estão aqui. Então, a gente tem um problema bom para resolver. Bem, muito obrigado. Agradeço a todos os participantes pelas considerações. E a gente fica feliz, né, porque eu acho que a formação e a retenção dos engenheiros nunca foi um tema de uma plenária, de um evento, e de repente a gente conseguir esse espaço, né, no que é o maior evento técnico-científico da América Latina, é muito importante para a gente, né? Então, realmente é um tema que já não é mais um problema do futuro, é um problema do presente, né, e eu estou de acordo que a gente deva ter uma ação. Talvez a primeira ação seria justamente sugerir à ABM, eu acho que ela vai fazer isso, né, que torne público
esse documento que nós geramos com esses dados estatísticos, porque como a gente conversa com muitas pessoas, eu acho que poucas pessoas tinham esses dados, essa noção da situação atual do nosso país em termos de formação de pessoas, né, para o setor minerometalúrgico. Então, acho que um primeiro ponto é a gente publicar, tornar esses dados públicos e aí movimentar, né, para que a gente tenha ações efetivas para tentar melhorar esse quadro. Então, agora eu passo a palavra à nossa mestre de cerimônias. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Rodrigo, pela moderação dos trabalhos da mesa. Obrigada aos palestrantes por compartilharem tanto conhecimento e experiência com a gente. Obrigada, Luiz Carlos Júnior, da URGS, pela tua participação e representando os estudantes. Em breve, você e seus colegas estarão aqui também com palestrantes, né? É isso aí, assim que se começa. Então, obrigada. Pessoal, as perguntas que não foram respondidas, amanhã, às 8h35, haverá um sorteio de livros em paralelo com a rodada de RH, aqui no auditório Briquete Tecnored, é isso aí. Então, as perguntas vão ser respondidas lá. Então, amanhã, 8h35, lá no auditório Briquete Tecnored, tá bom? Além do sorteio de livros que vai ter por lá também. Muito obrigada pela atenção de vocês, um coquetel de networking espera vocês aí, que vai ser oferecido pelo grupo SMS, Polvurt e Veta. Então, até amanhã, 8h10, a gente tem um encontro também por aqui. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Obrigada mais uma vez.